Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim a palavra de Deus: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga glória a Deus. Deus, Ele nos tirou da onde? Do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu quero falar essa noite sobre esse assunto, sobre reino versus império. Veja o que a palavra de Deus diz: que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse versículo está contido tanto a informação sobre o império como sobre o reino. Amém? E antes, eu preciso dar para você o conceito de reino e de império. Eu anotei aqui, eu quero ler para você esses conceitos desses dois. O reino de Deus, ele é o conceito central das Sagradas Escrituras, referindo-se ao domínio espiritual, à soberania e à presença ativa de Deus no mundo e na vida das pessoas. É uma realidade onde Deus reina como soberano, estabelecendo o seu governo de amor, de justiça, de verdade e de paz. Agora deixa eu dar para você o conceito do império das trevas. O império das trevas refere-se a também uma esfera espiritual, ou um domínio, sob o governo de Satanás. Ele representa as forças espirituais que são contrárias ao reino de Deus e aos princípios divinos de amor, de verdade e de justiça. A expressão império das trevas, ela representa o poder das trevas que age no mundo, trazendo opressão, mentiras, promovendo o engano e a destruição espiritual. Império das trevas e reino de Deus. Quando nós falamos de reino e de império, nós precisamos compreender sobre algo importante. Nós precisamos compreender sobre governo. A maioria das pessoas, quando ouve falar a palavra governo, pensa logo o quê? Pensa logo sobre política. Quando a gente fala sobre governo, a maioria das pessoas, o conceito que há na mente delas é política. Mas, irmãos, política é apenas uma parte sobre governo. Governo vai muito além do que a política. Na verdade, nós estamos sendo governados, não é simplesmente pelos políticos. Na verdade, o que governa a vida das pessoas, o que governa o mundo, são esses dois reinos. Ou é o reino de Deus, ou é o império das trevas. São esses dois conceitos de verdade que estão governando. Ou o mundo é governado pelo reino de Deus, ou é governado pelo império das trevas. E o que Jesus falou? Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O mundo é governado, o mundo é dominado pelo maligno. Ou seja, o império das trevas, ele está governando sobre este mundo caído. Amém? Mas diga assim comigo: mas a minha vida é governada
pelo reino de Deus. Amém? O mundo pode estar sendo governado pelo império das trevas, mas você e eu, irmãos, nós somos governados pelo reino de Deus. São governos que estão trabalhando neste mundo, e aí você não percebe com os teus olhos naturais, mas o governo de Deus, ou o governo de Satanás, é mais real, irmãos, do que o governo do prefeito, do vereador, do deputado, do governador, do presidente. O mundo é regido por um governo espiritual. Abra, por favor, a sua Bíblia em Efésios, para você ver o que diz a palavra em Efésios 6. Leia comigo a partir do verso 10. Está escrito: você encontrou? Diga amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja o que a palavra de Deus diz. A palavra está falando, existe um governo espiritual, e esse governo, ele está sendo regido por potestades, por principados, por dominadores das trevas, por forças espirituais da maldade. O mundo, irmãos, o mundo no pecado, ele é governado por essas forças malignas. O mundo que está sem Cristo, que está sem o Senhor Jesus, ele está sendo governado por esses espíritos malignos. E isso é muito sério. Existe essa batalha que acontece no mundo espiritual. Assim como existe branco, preto, noite e dia, bem e mal, existe, irmãos, o reino de Deus, e existe o império das trevas. Eles estão ao redor das nossas vidas. A pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: quem está governando a minha vida? É o reino ou é o império? Quem governa a minha casa? É o reino ou é o império? Qual as definições de reino e império? Eu falei para você. O reino fala da própria justiça de Deus. O reino fala da paz, do amor. E o império? O império, irmãos, fala das trevas, da escuridão, do medo, de todo tipo de mazelas. O império, ele é governado por um imperador. Olha que sério. Quem governa um império? Um imperador. Na Bíblia, quem é a figura de um imperador na Bíblia que governava o império? Faraó. Faraó era o imperador do Egito. O Egito era um império que por muitos anos foi o maior império do mundo, que governou o mundo todo. E Faraó era o imperador desse império. Então veja só, o império tem um imperador. O império tem um imperador. E o reino? Diga assim comigo: o reino tem um rei. Repita comigo: o reino tem um rei. Diga: o império tem um imperador.
Quem está te governando, irmão? É o rei ou é o imperador? Quem é que está governando a minha vida? É o rei, que tem um reino? Ou é um faraó, que é um imperador, que tem um império das trevas, que tem um império opressor? O reino, ele tem uma constituição. O reino tem leis espirituais, tem princípios, tem valores. O reino tem uma economia. O reino, ele é organizado para abençoar o povo que faz parte dele. Agora o império não tem leis. O império tem regras. O império não tem valores. O império tem o engano, a mentira. O império, ele não tem, irmãos, uma economia, porque no império o que prevalece é a miséria, é a ruína, é a destruição, é as mazelas. Então toda pessoa que está sendo governada pelo império, o que vai prevalecer na vida dele? Todo tipo de mazelas. Agora, quem é governado pelo reino, o que prevalece na vida dele? A bênção do Senhor, a vitória, a prosperidade, o livramento, as bênçãos, porque o reino é organizado. Diga amém. Diga: eu sou do reino. O reino tem servos. O império tem escravos. Toda pessoa que está debaixo do governo do império é escravo. Lembra do povo no Egito? Eles eram escravos. Escravos. Mas no reino de Deus você é servo. No reino de Deus você não é escravo. Amém? No reino de Deus prevalece a liberdade. Porque o reino representa a liberdade, a redenção e a luz. O reino é de amor, justiça, paz, verdade, propósito, esperança. Jesus falou assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Amém? O reino é diferente, irmãos. A mensagem do reino é uma das mensagens mais pregadas da Bíblia. Eu quero ler com você alguns textos. Por favor, abra comigo. Mateus capítulo de número 6. Mateus 6, verso 33, é um dos textos muito conhecidos da palavra. Mateus 6, 33. Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diga amém. Agora abra comigo, por favor, Mateus capítulo de número 13. Mateus 13. Não, antes de ir para o 13, vamos para o 4 logo, que está mais perto. Mateus capítulo 4, verso 17. Quando Jesus começa a pregar, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o quê? Diga o reino. Porque é chegado o reino. Agora vamos para Mateus 13. Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou e escondeu, e pela alegria dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
O reino de Deus é como um tesouro que um homem encontrou em um campo. Ele foi, correu, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Ou seja, você precisa fazer tudo o que estiver ao teu alcance para você possuir o reino. Para você possuir o reino. O reino é mais valioso, irmãos. Esse homem, quando encontrou o reino, ele foi, vendeu tudo que ele tinha para possuir aquele local onde o reino, aquele tesouro estava escondido. Nós precisamos entender que o reino é mais valioso, o reino é mais importante. Abra por favor agora Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32, vai dizer assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha que tremendo. Ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. O que Deus quer nos dar? Deus quer nos dar o reino. O reino. Agora, por favor, vá para Lucas 17. Lucas 17, versículo 20 e 21. Que diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está onde? Entre vós. Diga, o reino de Deus está aqui. Amém? O reino de Deus está entre vós. E o último texto para ler sobre o reino, você vai abrir Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos 1, versículo 15, que vai dizer: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Então escute isso. A Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas, e Ele nos transportou para o reino. Houve uma transferência. Escute isso. Você e eu, um dia, fomos governados pelo império das trevas. Eu e você, um dia, o que nos governava era a mentira, era o pecado, era o engano, era todo tipo de mazelas. Um dia nós éramos escravos, havia sobre nós o imperador das trevas, Satanás, nos dominando. Mas Deus, pela misericórdia dele, nos arrancou desse império de trevas e nos transportou e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Leia comigo agora alguns textos a respeito do império das trevas. Abra em Efésios. Como é que a Bíblia chama em Efésios 6:12? Nós lemos já esse texto. Deixa só eu falar logo, adiantar. Lá fala sobre dominadores deste mundo tenebroso. Olha como é que o império das trevas é chamado: mundo tenebroso. O império das trevas tem dominadores que dominam neste lugar, nesse mundo tenebroso. Ei, irmãos, quantas pessoas estão no mundo tenebroso do império das trevas, sendo dominados pelo pecado, dominados pelo vício, dominados por todo tipo de coisa. Abra agora, por favor, em Atos capítulo 26.
Atos 26. Versículo de número 18. Que diz assim: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás para o poder de Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Escute isso: para abrir-lhes os olhos e das trevas, do império das trevas, os converteres à luz, ao reino da luz, de Satanás, do poder de Satanás para o poder de Deus. Olha só, o reino de Deus é governado pelo poder de Deus. O império das trevas é governado pelo poder de Satanás. Mas Deus quer nos converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Diga glória a Deus. Agora abra em Lucas 22, versículo 53. Lucas 22, 53. Que diz assim: tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim, mas esta é a vossa hora, e o poder do império das trevas. Olha só o que Jesus disse. Quando foram prender ele disse: olha, eu estive com vocês no templo, eu estive com vocês vários momentos e vocês não me prenderam, mas agora é a vossa hora, e a hora do poder do império das trevas. Jesus sabia da realidade do império das trevas. Jesus disse: agora o império das trevas vai dominar. Agora o império das trevas vai vir com o poder dele. Irmãos, o mundo está sendo governado por um governo que não é de homens. É um governo espiritual. É um governo do império das trevas. Mas você não está mais no mundo, diga glória a Deus. Você já foi transportado, você já foi arrancado do reino das trevas para o reino de Deus. Diga aleluia. Saímos do governo das trevas para o governo do reino de Deus. O império das trevas trabalha unicamente contra o reino de Deus. O império das trevas tem unicamente como objetivo trazer controle, trazer um governo sombrio, opressão, medo, afastar as pessoas da luz e da liberdade espiritual, limitando o potencial das pessoas. Uma pessoa que está debaixo do império das trevas, ela não avança em nenhuma área da vida, porque esse império tem unicamente gerar mazelas, gerar confusão, gerar medo, gerar todo tipo de coisa, aprisionar as mentes. O governo das trevas, o império das trevas, a essência dele é o engano, a mentira, a destruição. O diabo, ele é um ditador, irmão, desse império. Você sabe que existem países no mundo hoje que tem imperadores ainda, que são ditadores. Por exemplo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um regime
onde tem um imperador, um ditador que governa o país. E ninguém pode fazer nada que não seja o que ele manda fazer. Se alguém ousar pensar alguma coisa contrária a ele, é morto. Tem que reverenciar ele, tem que adorar ele. E assim, tantos outros países no mundo, onde tem um imperador, que governa o povo, que oprime o povo. Irmãos, quem quer estar debaixo de um império? Ninguém. Você vê hoje aqui na nossa região, na América do Sul, nós temos a Venezuela. É um ditador que governa hoje a Venezuela. E o povo não quer aquele homem e tenta fugir de lá, mas não pode. Cuba, um país onde tem um ditador, Nicarágua e tantos outros países. A própria China é um ditador que governa o país. Países africanos, países árabes, muitos deles são imperadores, ditadores, que o povo não pode fazer nada que não seja o que eles dizem. No império não tem liberdade, irmãos. Não tem liberdade para você falar, não tem liberdade para você estudar qualquer coisa, não tem, porque eles controlam tudo. Controlam tudo. Controlam a internet, controlam o que as pessoas assistem, o que as pessoas leem. O reino é diferente. O reino as pessoas são livres. Amém? No reino as pessoas são livres. No reino as pessoas prosperam. No reino as pessoas podem usar seus talentos, seus dons, suas habilidades. Se no mundo, irmãos, que políticos governam é desse jeito, imagina no mundo espiritual. Imagina o mundo espiritual. Se o império aqui de um governo humano é ruim, imagine o império de Satanás. Imagine estar debaixo do império das trevas, ser dominado por forças malignas, ser governado. Olha, irmãos, escute isso. O império e o reino, eles têm uma linguagem. O império e o reino têm uma mentalidade. O império e o reino, eles têm essências. A mentalidade do império das trevas: derrota, fracasso, frustrações, que não vai avançar. É uma mentalidade negativa, de frustração, de tudo ruim. Esse é o pensamento do império das trevas. Uma pessoa que é governada pelo império das trevas, ele passa a pensar dessa maneira, porque essa é a mentalidade do império das trevas: fracasso, ruína, destruição, frustração, perda, medo. Mentalidade do império das trevas. A mentalidade do reino: vitória, conquista, livramento, bênção. Amém? Quando você conversar com uma pessoa, escute isso, a pessoa denuncia o que ela pensa, a mentalidade dela, pelo que ela fala. Quando você vê uma pessoa falando que não dá certo, que não presta, que não tem jeito, que nada vai mudar, que as coisas só pioram para ela, você pode dizer assim: ei, meu amigo, você está sendo governado pelo império das trevas. O império das trevas está ditando a tua mentalidade. O império das trevas está direcionando a tua forma de pensar. Irmãos, você não está vendo, mas há uma regência espiritual sobre as nossas vidas. Ou é a do reino, ou é a do império. Tem gente que é tão oprimido na vida, que está sobre a cabeça dele governando, é o império das trevas. Tem gente que é tão livre, tem gente que flui na vida, tem gente que é tão assim, irmãos, desatado,
é o reino que governa sobre a vida dele. O reino desata a tua vida, tua forma de pensar. O reino ativa dentro de você a confiança, a fé, a certeza, a esperança, o amor, a alegria, a paz. Toda vez que eu encontrar outro tipo de pensamento, de sentimento dentro da minha vida, que não seja esses que fazem parte do reino, consequentemente, é o império das trevas que está agindo. Está agindo. Não deixe o império das trevas, irmãos, governar a tua forma de pensar. Não deixe o império das trevas ditar a tua forma de viver. Não deixe a mentalidade do império das trevas dominar a tua mente. E nem a linguagem do império das trevas. Deixe que a linguagem do reino, a mentalidade do reino governe você. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos deixar o reino nos libertar. Jesus pregou tanto sobre o reino. Jesus falou tanto sobre o reino. O que ele queria ensinar com isso? Ele queria que você compreendesse que esse reino é tão poderoso, que esse reino é tão próspero, que esse reino é tão abençoado. Jesus disse: deixe esse reino estar em vocês, deixe esse reino governar vocês. Rompa com o reino das trevas, com o império das trevas. Jesus falou assim: o diabo, o ladrão, veio somente para matar, roubar e destruir. O império das trevas vem com esse propósito. Mas Jesus disse: eu também vim, ou seja, eu também vim com um reino. E o meu reino, ele é o reino de vida e abundância. Enquanto o império das trevas traz a morte, traz a destruição, traz o roubo, o meu reino traz a vida, e a vida com abundância. Jesus também falou: para isto eu vim, para destruir as obras do diabo. Então qualquer coisa que faça parte do império das trevas, você vai dizer: Senhor, vem com o teu reino, e vai destruindo qualquer coisa que faz parte ainda do império das trevas em minha vida, em minha família, em minha saúde, em meu casamento, em minha vida financeira. Qualquer coisa que pertence ao império das trevas, que o reino venha e esteja destruindo as obras do império das trevas. Amém? Abra 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Verso 9, você encontrou? Diga amém. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes, escute isso, as virtudes daquele que vos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? De onde que ele te chamou? Do império das... Para onde? Para a maravilhosa luz, para o reino. Ele disse: ei, meu filho, ei, sai do governo do império, sai de debaixo do domínio do império, sai de debaixo da mentalidade do império, da linguagem do império, e vem para o reino,
No meu reino tem um governo de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. O meu reino é o reino de luz, é o reino de amor. Você e eu fazemos parte do reino. Aleluia! Que bênção é estar no reino. Que bênção é viver o reino de Deus. Jesus ensinou para nós a oração do Pai Nosso. Ele disse: venha o teu reino. Ei, irmãos, o império das trevas só sai quando o reino vem. O império só tem fim na vida de uma pessoa quando o reino vem. Se nós apagarmos as luzes daqui, quem é que entra? As trevas, a escuridão. A escuridão entra. Mas na hora que a gente ligar as luzes, o que acontece com a escuridão? Ela sai. Ela vai embora. Amém? Porque chegou a luz. O império das trevas, ele é a escuridão, ela é a representação do império das trevas. Porque é trevas, escuridão. Mas a luz é a representação do reino. Então Jesus disse para nós: ei, orem, pedindo, venha o teu reino. Sabe o que você deve fazer, irmão? Colocar a mão na sua mente e dizer: Senhor, venha o teu reino em minha mente. Porque tem muita treva aqui dentro, tem muita escuridão aqui dentro. Eu disse para você, a escuridão das trevas, do império das trevas, traz o medo, o engano, a mentira, as mazelas, traz a opressão, traz a tristeza, a depressão, todo tipo de coisa ruim. Está alojado. Mas quando eu digo venha o reino entra como a luz. E as trevas têm que sair. E o reino das trevas e o império das trevas tem que bater em retirada. Onde Deus está agindo, irmãos, o diabo não pode ficar. O império das trevas tem os demônios que trabalham, as forças da maldade. Mas o reino de Deus tem os anjos que estão a serviço dos que hão de herdar a vida eterna. Enquanto que no império está trabalhando os espíritos imundos, os demônios, no reino está os anjos de Deus. Quem é que você quer perto de você? Eu quero os anjos, amém? Eu não quero nenhum demônio na minha vida. Eu não quero nenhum espírito imundo na minha vida. Então eu vou dizer: venha o teu reino, Senhor. Eu não quero nenhum demônio na minha casa, bagunçando, gerando destruição, gerando morte. Não, eu vou dizer: Senhor, venha o teu reino na minha casa. Eu não quero, irmãos, nenhuma obra do império das trevas na minha saúde, nenhuma doença ali colocada pelo mal na minha vida. Não, eu vou dizer: venha o teu reino, Senhor, na minha saúde. Porque no reino de Deus há cura. Amém? Ei, irmãos, chame o reino. Chame o reino. Jesus disse assim: Ele está no meio de vocês. Ele está próximo de vocês. O reino não está distante, o reino está próximo. Mas eu preciso acessar ele. Eu preciso acessar o reino pela fé. Eu preciso acessar o reino, irmãos. Porque só assim o império vai sair. Amém? Glória a Deus. Não seja escravo de Faraó. Seja livre para viver o reino de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não vos
façais mais escravos. Amém? Você foi chamado para ser livre, irmão. Não seja mais escravo de nada. Não seja. Se qualquer coisa que eu estou preso, eu sou escravo. É o império das trevas que está governando ali. Jesus te chama para ser livre no reino de Deus. Amém? Feche seus olhos.